Pilastra da Verdade. Olá meus amigos, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal. Pilastra da Verdade, do dia a dia, dos fatos. Porque ultimamente eu tenho apanhado muito por conta do nome do meu canal. Porque quem não entende o significado do nome Pilastra da Verdade vai me bater o tempo todo aqui com pau de quina. Porque pensa que eu tô falando de verdade minha. Eu mostro verdade dos fatos, do dia a dia. Verdades dos acontecimentos diante dos nossos olhos. Sem nenhum Deus, nenhum divino no cenário de nada. Para livrar ninguém. Para punir ou beneficiar. Eu não falo aqui mal de um Deus, eu critico um sistema que me enganou e vem enganando milhares de pessoas. E deixando claro uma coisa, vocês estão vendo aqui um senhor aqui atrás, e eu vou dizer por que eu vou refutar esse senhor com muito respeito à sua barba branca, seus cabelos brancos, acredito que acima dos 70 anos. Eu sempre digo aqui, eu respeito pessoas, e o nome dele é reverendo, que está escrito aqui, Augustus Nicodemos, que acha que é convicto com aquilo que fala dentro da sua crença religiosa. Se ele assistir esse vídeo, respeito pela sua pessoa, pela sua barba branca, pelos seus cabelos brancos. Acredito que você tem idade de ser meu pai, porque eu tenho 51, mas sou vivido. Então eu respeito. Mas eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Infantilidade, para mim, existem dois tipos de infantilidades. Dois tipos. Primeiro, tem a infantilidade inocente, de uma criança que ainda não viveu, não tem maturidade, não cresceu. É uma infantilidade inocente. E existe uma infantilidade de alguém que não quer reconhecer, acordar para as coisas da vida física, visível, palpável e tangível e real. Então a infantilidade ela pode atingir o ser humano em qualquer idade, até com 100 anos. 100 anos já, não vou nem falar isso, porque 100 anos de 10, apenas um tem lucidez na mente. A maioria já caduca, né? Já fala coisa com coisa. Então, eu coloquei até os 90 anos, 80, 90% dos idosos ainda tem uma lucidez na mente. Mas entre 70 e 80 anos, sempre tem lucidez. Então, infantilidade para mim, ela não tem idade quando é dessa forma. Nada a ver com infantilidade infantil que eu falei aqui de criança. Então, tá aqui um tema que ele colocou. Estou refutando esse vídeo dele, essa pregação dele, que isso aqui muitas pessoas se envolvem com isso. Os seguidores dele, os que acreditam nele. Com certeza um senhor de muito respeito, de uma família que tem respeito. Como eu já disse aqui, falei, vou falar sempre, eu refuto, eu critico ideias. Dentro do meu direito de expressão, que pode também criticar as minhas ideias. Mas eu respeito o ser humano. Mas tem coisa que a gente tem que falar. Olha o que está escrito aqui, ó. Acorde. O fim está próximo. Ele colocou aqui, como tema deste vídeo, acorde. O fim está próximo. Aí a pergunta, senhor Nicodemos, é essa: o fim de quê? Não, o fim de quê? O fim dos tempos? O fim do planeta? Porque, pelo que eu sei, que a ciência está
anos-luz na frente de qualquer religiosidade, qualquer religião, qualquer crença do conto do vigário. A ciência astronômica, astrofísica, já estudou e está estudando o seguinte, que o fim deste planeta, se não vier um asteroide antes, ele não vai acontecer agora. Isso só quando o Sol, o nosso Sol, aí, não tiver mais hidrogênio para se fundir, transformar em hélio. Aí ele vai virar uma gigante vermelha e pode engolir o planeta Terra. Aí é o fim. E depois virar uma anã branca. Isso eu aprendi com Sérgio Sacani e outros que falam de astronomia, alguns documentários e pesquisas que eu sempre fiz. Mas segundo os astrônomos e os astrofísicos, isso vai acontecer daqui a 5 bilhões de anos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas nós não estaremos mais aqui. E muitas gerações ainda vão surgir. Claro que o ser humano está caminhando para se autodestruir. E isso a gente está vendo, mas não é para agora, não. Então, o fim de quê? A vinda de um Jesus mentiroso? Que, quer dizer, na verdade, quando eu digo assim, eu não estou dizendo que ele existe, não. Quem inventou ele? Que falou que viria há 2000 anos atrás? Veio? Aquelas pessoas não morreram, senhor Nicodemos? Aí o senhor está contando algo falando sobre Paulo aí, que falou palavras há 2000 anos. E nada aconteceu, 2000 anos se foram. Aí o senhor usa esta frase aqui no seu canal, assim, ó. Acorde, o fim está próximo. Essa frase, deixa eu lhe falar bem claro aqui, na minha opinião é uma das mais burras que eu já ouvi por 42 ou 43 anos. Porque eu tenho 51, eu tinha 8 anos de idade quando eu ouvi alguém dizer, acorda porque o fim está próximo. Dentro de igreja, perto de igreja, e tem 42, 43 anos que eu ouvi isso. E hoje eu tenho 51 e nada. Aí o senhor vem falar isso agora, de novo. Espero que o senhor tenha muitos anos de vida ainda. Quem passa dos 70 tem poucos anos. Talvez o fim pro senhor tá chegando, né? Como pra mim também. E passou dos 50 pra mim é ladeira abaixo. Então, talvez seja esse fim. O fim de a velhice, não tem pra onde correr, a gente morre. E quando você passa dos 70, tem aí menos de 30, né? Menos de 30, pra chegar a 100 anos. Mas eu espero que o senhor viva 100 anos lúcido, até mais, com muita lucidez, meu amigo. O senhor vê que tudo isso que você está pregando não tem nenhum sentido. Claro que o senhor não vai reconhecer isso. Mas aí o senhor vai. E aqueles que vão ficar, vão continuar pregando isso. O fim está próximo. Acorde, acorde, acorde. Quando na verdade tudo isso é uma mentira implantada de muitos e muitos anos na mente humana. Aí você me pergunta, por que, Antônio, você está dizendo que isso é uma mentira? Qual é a prova que você tem? Fatos contra fatos, não argumentos. E os fatos estão aí. Covid-19 veio dando um pontapé no traseiro das religiões, que eu acredito que a sua igreja fechou. A sua igreja fechou por conta de uma doença. Que todas as igrejas fecharam. Então vamos ouvir um pouco o que ele diz aqui, e eu continuo. Vamos lá. Acordarem do sono, de vocês deixarem de serem indiferentes para com as coisas de Deus. Está na hora de levantar dessa letargia em que vocês vivem, como se o mundo fosse durar para sempre. É isso que as pessoas do mundo pensam, que o mundo vai durar para sempre. Compram terras, compram propriedades, querem deixar o seu registro na história, geram filhos e querem netos, como se o mundo fosse durar para sempre. Essa é a mentalidade do mundo. Mas o cristão sabe que o mundo se caminha para um fim e que esse fim está próximo. Nós conhecemos o tempo. A única coisa que o cristão não sabe é que ele está enganado, né? Ele está acreditando numa lenda que nunca se manifesta em lugar nenhum. Porque essa conversinha aí, essa história vem, de longas datas. A melhor coisa, senhor Augusto Nicodemos, que a gente tem que fazer é se cuidar fisicamente
e passar isso para os nossos filhos, os nossos netos. E incentivar que busquem informações, se cuidem, se eduquem, para que possa viver o tempo que for preciso aqui nesta terra até o último dia da vida. Essa é a verdadeira pregação. Agora falar de fantasia, isso aqui é uma fantasia mental que inventaram, que criaram para controlar pessoas, infantilizar pessoas. Infelizmente, eu sei que tem seguidores dele que vão colocar aqui mensagens aqui. Pode colocar a mensagem que você quiser. Pode colocar o seu esterco aí, literário aí. Mas saiba de uma coisa, você está sendo enganado, você vai ser enganado até o último dia da tua vida. Você vai ouvir, acreditar nas conversas desse senhor aí, vai ser mais enganado ainda. Por quê? Porque ele foi enganado e tempo. Nós sabemos que a história caminha para um término e que esse término não está distante. Por isso está na hora de despertar do sono. Está na hora de viver à luz dessa realidade. Realidade de quê, meu amigo? Não seria mais fácil dizer à luz da mentira? Isso é uma mentira na mente do povo. O ser humano tem que se cuidar. O ser humano tem que viver a vida. Tem que dar educação para as crianças, proteção para as crianças, para que cresçam. Cuidado físico. Investir mais na ciência, na tecnologia. Investir mais em coisas que trazem um progresso diferente para o nosso país. Não acreditar nessas besteiras que vem enganando muitas pessoas, meu senhor. Muito me admiro uma pessoa estudada, culta para falar. Acreditar em pleno século XXI, depois de uma pandemia miserável dessa, desgraçada dessa, e acreditar nessas besteiras faladas por Paulo. Vai ter que Paulo nem existiu por Jesus. Outro que também é uma lenda romana, criado por Roma. Não tem sentido isso. Acredita quem é trouxa nessas coisas. Quem é trouxa? Por que o senhor não fala de alguma profecia aí no livro que o senhor acredita, falando sobre detalhes da Covid-19 que veio? Falando de uma pestilência que viria e fecharia templos e mataria milhares de religiosos gritando por misericórdia nos hospitais, e mesmo assim não foram atendidos por essa divindade da mentira, porque não existe, nunca existiu. E se foram? E se foram? Fala sobre isso. Que não tem uma profecia aqui neste livro, nenhuma, voltada ao Covid-19. Que fala das pestilências que viriam, mas nada a ver com uma específica que seria em forma de gripe e que mataria milhares de pessoas e que fecharia templos, principalmente de igrejas de cura, supostas curas. Então a gente não engole essas coisas não, só engole quem é besta, quem é trouxa. Eu não engulo isso mais, eu tenho 51 anos e não engulo mais isso. Espiritual que a Bíblia nos fala com tanta clareza. Ele dá dois motivos aqui que eu já adiantei. Os dois motivos pelos quais ele diz: está na hora de vocês despertarem, vocês conhecem o tempo. Não justifica vocês viverem letargicamente, indiferentes às coisas de Deus. Ele dá dois motivos. Primeiro, no verso 11: porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio nós cremos. Salvação de quê, meu amigo? Salvação de quê? Qual é a prova disso, nisso aqui? Se existisse um Deus de fato, será que ele seria esse carrasco todo? Que colocaria o ser humano aqui na terra perecível, vulnerável, sofrendo pestilências, violências, acidentes, principalmente acidentes naturais, a ficarem aqui apelando, se tornarem escravos de um Deus para receber uma suposta salvação em um suposto mundo espiritual?
Só acredito que isso tem sentido em quê? Na mente de gente fraca, que acredita nisso desde a infância e que não consegue abrir a mente. Não tem sentido isso não, moço. A nossa salvação, ela está mais perto agora do que quando nós cremos no princípio. Ora, se isso é verdade há 2000 anos, quando Paulo disse essas palavras, muito mais hoje. Olha como ele se contradisse aqui. Ele está dizendo, se isso é verdade há 2000 anos que Paulo falou, imagine agora. Ou seja, se Paulo falou isso há 2000 anos e não aconteceu, como é que acredita em Paulo? Como é que acredita na Bíblia? Paulo falou para aquela época, mas tem 2000 anos. E o fim está próximo. E já tem 2000 anos. Mas o fim está aí. Está aí. Aí daqui a 2000 anos, o fim está próximo. Daqui a 4000 anos, o fim está próximo. Daqui a 6000 anos, o fim está próximo. Daqui a 8000 anos, o fim está próximo. E o povo não acorda que isso é tudo uma mentira na mente. A nossa salvação, ela está mais perto hoje do que quando a princípio nós cremos. Nós temos que lembrar que a salvação na Bíblia envolve mais do que perdão de pecados. Os estudiosos, eles didaticamente explicam a salvação. Um monte de babaca, né? Um monte de alienado também. Estudioso que acredita nessas besteiras não tem nada a ver com cientista. Tem nada a ver com pessoas que estudam a vida como ela é. Como evoluiu. Esses estudiosos que o senhor está falando são estudiosos, teólogos, apologetas, que eu também já passei por aí, que não tem nenhum entendimento do que é a vida física, porque não quer reconhecer. Vive a vida física, vive fisicamente, mas a mente está no mundo da fantasia. Está no mundo imaginário. Está no mundo encantado de Nárnia. Está no mundo do Senhor dos Anéis. Está no mundo de Hollywood, dos filmes lendários. Acreditando em Mulher Maravilha e Super-Homem. E Papai Noel. São em 3 tempos. No primeiro tempo, Deus nos salva da culpa do pecado. Isso é chamado de justificação. E é um ato da parte de Deus que é feito quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo. Então Deus nos justifica e nos livra da... Crendo em Jesus Cristo. Com que base? Num Jesus que disse que voltaria 2000 anos atrás e nunca voltou e nunca vai vir, porque quem nunca foi, nunca volta. Quem nunca foi, nunca volta. A verdade é essa. Todos nós que já somos racionais, que temos a mente, sabemos que tudo isso é uma implantação controladora de pessoas que vem de milhares de anos enganando pessoas. Religiões que já caducaram, religiões que ainda estão por aí, várias vertentes que endossam essa questão de Jesus Cristo, acreditar em Jesus Cristo, só que Jesus Cristo não aparece para nada. Inclusive, é o seguinte, a contradição é tão grande que ele está em todas as igrejas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ele ainda vai voltar. Porque quem está dentro das igrejas eles estão dizendo, Jesus está aqui, Jesus está comigo, está contigo, Jesus vai com você, amém, Jesus está aí. E ao mesmo tempo diz, Jesus vai voltar um dia ele volta. Ou ele está aqui ou ele vai voltar? Ele já está ou vai voltar? Porque é fruto da mente humana, é fruto da imaginação e de um livro. E de um livro que não tem nenhum sentido com a realidade. Então será que não é melhor cuidar da vida física? Cuidar da vida humana? Fazer a velhice chegar com mais saúde? O senhor se demonstra ser um senhor que tem bastante saúde. Não sei. E espero que o senhor viva muito tempo. Eu espero que o senhor viva muito tempo mais. Mas dificilmente o senhor vai entender. Pelo patamar que o senhor tem aí, pela credibilidade nesse meio, o senhor não vai entender jamais que tudo isso é uma farsa, que tudo isso é uma mentira, que todo ser humano em questão religiosa foi enganado. E eu também fui, não sou melhor do que ninguém, mas são poucos que acordam. Esse acordar que o senhor fala que acorde, o fim está próximo, teria que mudar essa frase aqui. Acorde, porque vocês foram enganados. A culpa do pecado. Então, a partir desse momento, você pode dizer, eu estou salvo. Essa é uma declaração verdadeira, embora incompleta. Você está salvo da culpa do pecado. Deus não vai mais lhe mandar para o inferno, porque você creu e não há condenação. Deus não vai mais mandar para o inferno. Que Deus miserável, hein? Que criou o inferno. Criou o inferno para quê?
Pros próprios filhos dele. E ele já sabe quem vai pro inferno e quem não vai. Que Deus bom, hein? Maravilhosíssimo. Nossa, que pai que ama. E existe um inferno. Aí eu vou pra lá, porque eu tô falando isso. Aí eu vou pra lá. Por quê? Qual seria o sentido? Dele saber que eu ia nascer? Que eu não ia acreditar nessas besteiras? Pra ir pro inferno? São para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aí começa a segunda etapa, que é a salvação do domínio e do poder do pecado na sua vida, que nós chamamos de santificação. Já, viu, pessoal? E que, diferentemente da justificação, que é um ato único de Deus, a santificação é um processo que vai durar a sua vida toda. A vida toda Deus vai estar salvando você do poder do pecado em sua vida. Através Aí ele salva o tempo todo, a vida toda, você do poder do pecado, mas nunca livra em nada, né? Não cuida. Se você vacilar, você é atropelado na rua. Se você vacilar, vê uma bala perdida, pega ali, mata. Se vir uma doença, ele pega, se não for a ciência, você morre. Você pode ser atingido por muitas coisas. Se estiver morando num lugar complicado, vem uma enchente, mata, soterra tudo. E aí vai. E ele tá ali o tempo todo. Deus tá ali o tempo todo. Lhe salvando do pecado. Pecado de quê? São coisas que não tem como a gente não refutar aqui. Através dos meios de graça, através da correção, que é feita pela palavra de Deus, através de irmãos que Deus vai trazer, através do sofrimento, através da tribulação, Deus vai quebrando o poder do pecado na sua vida. Você vai aprender a não mentir. Você vai aprender a não cobiçar as coisas dos outros. Você vai aprender a ficar contente e feliz em toda e qualquer situação. Você vai aprender a dar graças a Deus em todas as coisas. Você vai aprender a amar o próximo como a você mesmo. Isso é um aprendizado que dura a vida toda. Então, a princípio, eu vou finalizar o vídeo aqui. Eu vou finalizar aqui, que eu não vou assistir isso tudo. A princípio parece uma mensagem linda, né? Coisa linda. Uma mensagem emotivadora. Que massageia você. É uma mensagem de autoajuda. Só que não funciona. Do jeito que ele está falando aí, ele está falando com um pensamento de bondade para as pessoas. Só que isso não funciona na prática, senhor Nicodemos. Não. Isso é uma infantilidade. Isso aí é a mesma coisa de um monte de criança ouvindo uma outra criança dizendo: olha, vocês têm cuidado, porque a qualquer momento o super-homem vai passar aí, mas antes do super-homem passar, vai passar os vilões aí no ar, voando. E esses vilões podem nos matar, nos destruir. Então temos que ter cuidado e esperar o super-homem vir, porque o super-homem vai destruir esses vilões e vai nos livrar. É a mesma coisa, é a mesma pregação. É a mesma coisa. Um monte de criança falando de lenda, de filme, de coisa que aprende acreditando que aquilo ali pode ser uma verdade. Porque isso não funciona, meu amigo. Não funciona, nunca funcionou em lugar nenhum. Somente isso. Ao fim está próximo a coisa. Fim de quê? Tanto que, mesmo se vier um asteroide aí, que é coisa física, 50 anos antes, os astrônomos vão saber o cachorro. Ai, cachorro, no final do vídeo, ele... E cachorro, viu? O pessoal já espera quase todos os vídeos aqui que eu falo do cachorro. É porque o cachorrinho não é brincadeira, não. Ele tira a concentração mesmo. Mas tá bom, faz parte, né? Então, mesmo se 50 anos antes de um asteroide bater aqui, pela pesquisa ou pela varredura que os aparelhos já estão fazendo no AI, que alta tecnologia e outros que serão lançados, já vão saber se daqui a 50 anos um asteroide vai bater aqui no planeta. Então não tem negócio de fim não, moço. Fim é de cada pessoa que morre, morreu, acabou. Morreu, apagou. Fica só a história do legado. Esse negócio de Jesus vai voltar. Ah, mas você tem que ver que nós estamos nos fins dos tempos, os tempos. Ah, para com isso, rapaz. Vai cuidar da saúde que é melhor. Um abraço. Aí espero que ele tenha, né? Eu acredito que ele tem saúde. Um abraço a todos vocês.
refutei com muito respeito, né? Tudo de bom. Fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo, pessoal. Pilastra da Verdade.